Pessoal, nós estamos começando a Metamorfose da Cultura. Essa Metamorfose da Cultura é uma espécie de uma conversa que a gente vai fazer com a Cecília Marx, né? E é uma ideia que a Naya e eu tivemos de fazer algumas coisas um pouco no campo cultural, né? A discussão no Brasil está muito centrada em questões políticas, econômicas, etc. E a cultura está um pouco abandonada. Não é que não tenha gente fazendo, tem gente, mas a gente gostaria de dar uma pequena pedrinha nesse rio. E essa metamorfose da cultura, hoje nós vamos trabalhar o Grande Sertão Veredas, né? E o que me parece importante é que a gente, nesse metamorfose da cultura, nós vamos trabalhar sobre a área cultural no sentido amplo, né? Ou seja, vamos trabalhar sobre literatura hoje, por exemplo, cinema, pintura, escultura, instalações, performance, dança, né? Escultura, música, etc. E também aspectos da cultura material, como, por exemplo, a questão do digital, cultura ligada à questão da cultura capitalista, né? E também questões ligadas a transformações da sociedade no nível do campo da educação, etc. Então, esse é o nosso propósito. E eu quero, portanto, dar boas-vindas a vocês, ao mesmo tempo agradecer a participação da Cecília, né? E vamos agora passar para a minha colega, amiga, Naya, para fazer a apresentação da Cecília. Boa noite, sejam bem-vindos no nosso primeiro encontro da Metamorfoses da Cultura sobre literatura. Eu quero começar com uma frase do Guimarães Rosa que diz: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E realmente nós estamos vivendo um momento onde é muito exigido de nós coragem. E eu acho importante a gente enviar nossos sentimentos de solidariedade a quase 500 mil de famílias brasileiras que perderam seus entes queridos. Como diz Conceição Evaristo, a gente tem um olho que chora e um olho que sorri e busca soluções. Então, com esse olho que sorri e que busca soluções, nós vamos nos olhar hoje. Eu falando em coragem, eu quero confessar para vocês que eu estou me sentindo muito corajosa, porque eu estou entre um professor, o Enéas foi meu professor no Instituto Pré-Vestibular de Filosofia, depois nós fomos colegas por mais de 30 anos na Fundação de Economia e Estatística, e a Cecília Marx também é minha professora. A Cecília desbravou para mim o Guimarães Rosa. Eu já faz um ano que eu venho fazendo encontros que a Cecília chama de Roda Rosa, que é uma mediação de leitura. E eu digo sempre a Cecília, a minha primeira leitura é uma pedra bruta, e a Cecília consegue transformar em um diamante. Então, a Cecília é mestre e doutora em letras, teoria literária e literatura comparada pela USP. Ela desenvolve uma linha de estudos comparativistas em torno da obra do Guimarães, em diálogo com outros autores como Goethe, Rabelais, Dostoiévski, Musil Thomas Mann e outros. Organizou um conjunto com Marcos Mazzari, que é um livro, Romance de Formação, Caminhos e Descaminhos do Herói, lançado pela Ateliê Editorial em 2020. E, conforme eu disse, ela criou e mantém a Roda Rosa, que é um programa de mediação de leitura da obra do
do Guimarães. Tem artigos publicados em revistas acadêmicas e também atua como editora de periódicos e livros. Cecília, vai a primeira pergunta. E como nós temos muitas perguntas, eu vou pedir que a gente seja sempre com uma certa brevidade nas respostas, porque nós estamos plenos de perguntas para ti sobre o Grande Sertão Veredas. Mas como foi teu encontro com João Guimarães Rosa e a obra literária dele? Liga o microfone, Cecília. Pronto. Boa noite, gente. É uma grande satisfação estar aqui com a Naya, com o Enéas, para esse primeiro Metamorfoses da Cultura, que é uma proposta muito interessante da gente pensar, né, esse Brasil, pensar a nossa vida atual a partir da arte literária e de todas as manifestações artísticas, que com certeza tem muita coisa boa, né? E eu gosto muito dessa ideia, e eu trabalho com isso. Eu gosto de contar a história que o Guimarães Rosa apareceu na minha vida. Eu sempre fui muito ligada em literatura, desde criança, sempre gostei de ler, mas eu tinha uma relação difícil com meu pai, mas o meu pai era um cara muito antenado, muito mercuriano, né? Ele gostava, a gente tinha televisão em casa, desde que criança, eu lembro disso, tinha revistas. E quando morreu Guimarães Rosa, eu acho que teve assim, a mídia, né? Foi uma notícia, porque foi muito, uma morte muito diferente, né? Ele adiou a posse na Academia Brasileira de Letras, porque ele acreditava que se ele tomasse posse, ele iria morrer. Se ele se tornasse um imortal, ele iria morrer. Então, ele adia por 4 anos essa posse, e ele se elege em 63, é eleito em 63, e em 67, então, ele resolve assumir. Ele assumiu no dia 16 de novembro, e ele morre, então, no dia 19 de novembro, 3 dias depois. Então, imagina a imprensa. Nossa, aquilo foi uma coisa maravilhosa para a imprensa, né? Um grande escritor, grandíssimo, já era, nessa época, reconhecido, já tinha traduções em muitos países, em muitas línguas, e morre assim 3 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ou seja, os jornalistas que estavam lá para cobrir a posse possivelmente iriam noticiar a posse, então já tem que noticiar o falecimento dele, né? E meu pai assinava revistas, a gente sempre tinha revista Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, eu gostava demais das revistas, e o meu pai, vendo uma revista, falou assim, sei por que falam tanto desse cara, porque eu fui tentar ler, não entendi nada. E eu, como birrenta, né, eu falei, mas eu vou entender, agora eu vou ler esse cara e eu vou entender. E quando eu pude, eu comprei um exemplar do Grande Sertão Veredas, eu tinha uns 18 anos, e realmente comecei a ler e não entendi nada. Mas eu falei, não, mas eu vou insistir, porque eu tinha aquela birra, eu vou ler esse cara. E, na realidade, foram algumas tentativas, eu com 18, 20 anos, e quando eu consigo passar aquele sufoco inicial, né, de você falar, meu Deus, você procura no dicionário, não tem a palavra, o cara faz o que ele quis dizer com isso? Quando você passa aquelas primeiras páginas, e de repente você é envolvido por ele, aí você vai num turbilhão, né? É uma coisa assim, você não consegue sair do livro, você não consegue abandonar a leitura, e ao mesmo tempo você não está entendendo, mas aquele romance, aquele caso de amor maravilhoso, aquelas definições do amor, então tudo isso para mim foi extremamente envolvente, eu li uma primeira vez. Mas como todo mundo que lê Grande Sertão uma primeira vez, quer ler a segunda vez, né? Porque quando você chega no final, você fala, não, como é que eu não me dei conta de nada? Não entendi nada. Volta. E passei a ler esse livro com bastante frequência e comecei a ler outras obras do Rosa. A minha vida seguiu um outro rumo, mas quando eu estava com
aquele momento de você falar, bom, o que eu vou fazer da minha vida, quase já com 50 anos, 40 e poucos. Aí eu falei, não, eu quero estudar Guimarães Rosa. Então, da carreira jornalística, eu fui mudando o meu rumo, né, tomando um outro rumo, fui para a academia, conciliando trabalho, filho, casa, com um mestrado em Guimarães Rosa, depois um doutorado em seguida, também em Guimarães Rosa, e até que depois que eu tinha todo esse conhecimento, as pessoas falavam, não, mas eu quero, eu quero entender esse livro e tal, então eu começo a formar a Roda Rosa, e aí eu parei com o jornalismo e estou só na literatura, o que é um grande prazer, é trabalhoso, mas é muito prazeroso, acho que é mais prazeroso até. Ô, Cecília, eu vou te fazer uma pergunta assim, já de grande impacto. Por que O Grande Sertão Veredas é um grande romance? Porque O Grande Sertão Veredas é um grande romance. Ele é, de fato, eu acredito que um dos grandes romances da literatura mundial, né? O pessoal costuma falar do século XX. Sim, vamos pensar no século XX, porque o século XX a literatura, o modernismo transforma muito a literatura. Então, você comparar romances de outras épocas é um pouco complicado. Mas ele é um grande romance, pela primeira coisa, ele é extenso mesmo, e ele fez inovações que começam primeiro, ele não tem capítulos, ele começa e vai até o final, né? Ele inova nesse narrador protagonista, né? Ele é um monólogo dialogizado. Então, esse homem do sertão, ele dá voz para um homem do sertão. O que a gente tem na nossa literatura regionalista de excelente qualidade, não há dúvida, quando a gente pensar num Graciliano Ramos, num José Lins do Rego, né? Eu acho que talvez o Suassuna é mais rosa, mais rosiano, mas no Jorge Amado, tal, você tem um olhar da inteligentícia, né? Um olhar de um escritor erudito sobre o popular, né? Sobre o que se acontece com o povo, né? Você teve romances que eram engajados socialmente, né? Que eram politizados de fato. Jorge Amado tem alguns, Graciliano, né? Mas é sempre um olhar que vem de cima, um olhar que vem de fora. E o Guimarães Rosa consegue ter um olhar de dentro, ele se aproxima dessas pessoas, ele pesquisa, ele acumula todo um conhecimento e ele dá voz a esse homem do sertão, né? que é Riobaldo. Então, eu acho ele conseguir dar essa voz da forma como ele dá, né? Com a qualidade que ele dá, ele mostra que todo ser humano é isso, né? Enquanto que alguns romances engajados reduzem aquele ser humano a uma questão material, a uma questão da miséria, uma questão da pobreza, né? E ele cria um personagem que transita, né, por todas os estamentos sociais. O Reobaldo nasce sem saber quem é o pai, né? Então é filho de uma mãe solteira, de escuro nascimento, como ele fala, né? Ele cresce como agregado de uma família, ou seja, uma propriedade em que ele é um agregado, ele e a mãe. Quando a mãe morre, então levam ele para um suposto padrinho que ele nunca havia conhecido, né? E ele chega nesse padrinho já adolescente, quase, né? Porque quando se passa o primeiro encontro com o Reinaldo, ele está na faixa dos 13 anos, a mãe está viva ainda, né? Ele chega, depois que a mãe morre, analfabeto, né? E aí esse padrinho fala, mas como você é analfabeto, né? Como? Vamos cuidar disso. E aí ele vai para uma educação formal. Então, ele vai passando de estamento social. Ele continua sendo um agregado ali, mas ele se alfabetiza, ele tem um certo conforto, até que ele foge desse padrinho e entra no bando de jagunços, entra como um jagunço raso e vai também. Então, o Rosa, ele é um grande romance porque ele
pega um personagem que vai transitar por todos os estamentos, e ele vai chegar a ser chefe jagunço e fazendeiro, porque ele vai herdar as fazendas desse padrinho, né? Não quero dar spoiler aqui, então algumas coisas não vão ficar muito claras. E ele tem uma linguagem excepcional, ele tem um laboratório da linguagem. Além de tudo isso, é um homem que trabalhou, né, que estudou, conhecia muitos idiomas e trabalhou o seu próprio, seu estilo. Ele criou um estilo tão próprio que dizem que é uma língua de Guimarães Rosa, né? Existe o léxico de Guimarães Rosa que a gente consulta o tempo inteiro, porque ele junta palavras, ele cria, ele é um artista, ele é quase que um escultor, né? Ele vai esculpindo aquela linguagem. Apesar de ser extremamente formal, né, inovador na forma, inovador nessa construção desses personagens, ele consegue atingir coisas que são tanto da dimensão existencial de um ser humano, que é o dilema vivido por esse protagonista, o dilema pessoal, individual. Ele consegue, dentro disso, colocar toda a questão social e histórica, né? Esse personagem também ali dentro de uma realidade que ele mostra muito bem, e ele consegue ainda falar de coisas transcendentais, como ele diz, ele fala do metafísico, ele chama de metafísico, ou seja, questões da religião, questões da fé, questões do bem e do mal. Então, ele pega tantas dimensões, e é um romance que você volta a ler e você vai descobrindo novas coisas, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Cecília, já que tu falasse no Geobaldo, vamos explorar um pouquinho esse protagonista e personagens principais, que são os jagunços, fazendeiros. Aparecem também alguns representantes do governo. Essa formação de jagunços teria relação no Brasil hoje com a milícia? Pois é bem interessante isso, né? É bem interessante porque quando a gente lê O Grande Sertão, aquela linguagem maravilhosa, aquela prosa poética que envolve a gente, né? Aquelas frases, elas são quase que um glacê, e aquela história de amor maravilhosa, elas são uma cobertura muito linda, mas só que nas camadas mais profundas ele vai mostrando toda essa realidade, que é o que no Brasil é uma promiscuidade entre o capital, o poder, né? E o quanto esses jagunços são parte dessa engrenagem. Ele mostra muito bem isso, né? Por quê? Os grupos de jagunços, em parte, ou eles estão com eles estão a mando dos soldados, eles estão aliados ao poder central, porque acho que a gente tem que colocar o momento que se passa esse romance. Esse romance se passa mais ou menos nas primeiras décadas do século XX, primeira, segunda década do século XX. Nós tínhamos uma república incipiente. Até ali, você tinha grandes latifúndios em que o senhor, o proprietário, né, o dono das terras, ele era ali o dono de tudo, ele era dono das terras, dos animais, da natureza e das pessoas, né? Ele fazia justiça, né? Ele decretava o que era certo e o que era errado, né? Ele era um feudo, ele tinha os seus feudos. E com a República, o governo central quer começar a quebrar esses feudos, né? Então, o governo central se alia com alguns bandos de jagunços para atacarem os outros, que querem a antiga ordem, né? O livro vai tratar dessas duas ordens, né? A ordem da tradição, a ordem do costume, e uma nova ordem, que seria uma ordem republicana de Estado de Direito, né? Só que todos usam os mesmos métodos, né? Tanto os que estão defendendo a tradição, quanto os que vêm com uma nova ordem, que não vai mudar o quê? Qual é essa lei que traz, né?
por exemplo, o bando de Zé Bebelo, né, que está ligado, no primeiro momento da narrativa, né, está ligado, então, aos soldados. Né? Então, essa promiscuidade entre capital e poder, né, na sociedade brasileira, eu acho que o Rosa mostra que isso é estrutural. Por isso que ele não dá fatos exatos, né? Ele não coloca, isso foi no ano de tal. Pouquíssimas menções que nos localizam historicamente, né? Exatamente, algum fato histórico. Mas é uma questão estrutural da nossa sociedade colonizada. Né? Eu acho que é bem o que veio dessa colonização, dessa escravidão, toda a nossa herança que está aí e que hoje, então, se transfere para o mundo urbano. Né? É o que a gente está vendo, o poder central envolvido, né, com os poderes policiais e com os poderes paralelos, essas milícias paralelas. Eu acho que o paralelo é muito forte, eu entendo assim. Tem algumas pessoas que acham que tem um lado um pouco idealista também dos jagunços, que haveria jagunços, ou alguns que iriam para uma certa rebeldia, né, popular e tal. Eu acho questionável, mas eu vejo muitos paralelos entre as lutas intestinas ali dos jagunços com o que a gente assiste hoje. Cecília, ele chama os jagunços de homens provisórios e os fazendeiros de homens definitivos. O que seria isso? Pois é, né? Quando o Riobaldo toma contato, ele já está a caminho de se tornar um chefe jagunço, né, num primeiro momento, logo antes do golpe, né, que ele dá um golpe em Zé Bebelo, na verdade, ele fala que ele percebe que os senhores de terra são homens definitivos, né, e que nós, jagunços, somos homens muito provisórios. Ou seja, são definitivos porque eles detêm tudo, eles detêm a terra, eles detêm os meios de produção, né, e eles detêm o poder sobre as forças produtivas. Né? Eles são realmente os detentores de todo esse poder. E os jagunços estão ali em situação, ele fala jagunços em situação. Né? Uma alternativa, veja, um outro paralelo que se pode fazer com a questão urbana hoje. Ser jagunço era uma coisa que dava um status um pouco melhor. O cara não ia morrer de fome, porque a gente vê que os bandos eram muito bem, os mantimentos que eles tinham, né? Eles não iam morrer de fome, né? Eles têm uma vida que eles trabalham, vão ter que trabalhar na roça ou se matar, né? E eles ainda têm um certo ganho, né? Em alguns casos eles são assalariados, a soldo, né? Então é uma alternativa melhor do que você ficar numa propriedade em que o cara não te dá nada, né? Que você tem que trabalhar de sol a sol, enfim. Então, era uma alternativa. Ele fala, né? Nós jagunçando lá em cima e a gente olhava aquela pobreza toda vir, né? Pedindo conco da mão, né? Uma moeda para comprar alimento para os seus familiares. Então, como a gente vê hoje no tráfico, né? É uma das alternativas, né, para o rapazinho, né, que está lá na favela, né, sem alternativa de trabalho. Se tiver trabalho, vai ter que trabalhar que nem um louco, horas e horas e horas, para não ganhar o suficiente. Né? Então, é essa alternativa. O jagunço também tem isso. Então, são os homens. Ele percebe, né? O senhor de terra é um homem definitivo e nós, jagunços, somos muito provisórios, ou seja, descartáveis. Hoje se fala muito no descarte, né? Queria colocar uma questão. Queria colocar uma questão seguinte, quer dizer, uma das coisas importantes no sertão é a ideia de guerra, né? Ou seja, os jagunços estão em permanente guerra, uns bandos contra os outros, etc. Bom, isso também mostra uma certa estrutura política.
Essa estrutura política, eu acho que isso é uma coisa importante para pensar na política do nosso tempo, né? É centrado na ideia do chefe. Ao contrário de que, por exemplo, alguns grupos sociais pretendem mudanças e tentam colocar, vamos dizer assim, um político como líder e não como chefe, o jagunço, e aquele momento histórico, colocava o jagunço como, vamos dizer assim, como aquele que é o chefe. Quer dizer, toda a busca disso que tu falasse, né, a respeito de tentar uma subida social, é tentar ser o jagunço principal. E nisso aí, a história do Reobaldo é essa. Agora, o que é interessante também nesse romance é que essa ideia de guerra e de política vai atravessando várias coisas, né? Vai atravessando a relação com os subordinados, a relação com a sociedade, a relação com os próprios proprietários, né? E é interessante também porque os proprietários têm medo dos jagunços. Por exemplo, aquele encontro na Ornelas, no final, quase no final do romance, mostra assim aquele encontro e os caras tudo com medo ali, né? O próprio Abão, que era Abrão, e saiu Abão, né? Era também uma pessoa que tinha temor dos jagunços, né? Então, a questão que eu queria fazer é o seguinte, né? Essa ideia de guerra, ela produz também uma ideia de transitoriedade daquela situação, porque no livro todo corre vários chefes, né? Então, como é que tu enxerga essa relação dessa transitoriedade, dessa travessia, né, com a situação permanente dos proprietários? Bem, na verdade, a travessia está sendo de todos, né? Agora, os senhores ali, a questão do medo que o jagunço impõe, para os senhores é diferente do que para a população. A população foge, né? Eles abandonam suas rocinhas, né? Agora, os proprietários, muitos deles são patrocinadores, né, desses bandos para defender seus interesses próprios, né? Tem um momento que ele cita uma série de nomes de fazendeiros, provavelmente alguns deles ou muitos deles existiram, com o seu exército. A gente vê, né, andando, né, nas fazendas, a imagem que ele dá é essa, né, cada um com o seu pau de fogo, né? Então, quer dizer, essas milícias também são patrocinadas pelos fazendeiros. No caso do Ornelas, o Ornelas era um jagunço que já tinha se aposentado, um chefe jagunço, porque, veja, os chefes jagunços são proprietários. Mesmo o Joca Ramiro, o Hermógenes, o Ricardão, né? Todos eles são proprietários de terras e eles estão defendendo algum interesse. No caso do Ricardão e do Hermógenes, eles não querem essa nova ordem. De que história é essa de pôr em julgamento e dar sentença para o cara ir para Goiás, né? O cara veio aqui para ferrar com a gente, vamos acabar com ele, né? Era na lei do talião ali, olho por olho, dente por dente, né? E o Joca Ramiro representa essa transição. Então, vejam, tem as sutilezas no romance em que mesmo esses proprietários rurais, eles têm não são todos iguais, né? Há diferenças entre eles. Joca Ramiro era um cara que não era pela uma violência gratuita, enquanto Hermógenes era por uma violência gratuita, era violência, era a cebaça que eles chamavam, invadir, né? No filme O Alta Compadecida aparece muito isso, né? O Nanini é o cangaceiro, né? Que chega, e aí a cebaça, roubar, né? Roubar, violentar as mulheres, né? Enfim. E Joca Ramiro parece que era um cara menos violento, né? Mas estava defendendo interesses dos fazendeiros, dos proprietários. Quer dizer, essa ordem da desigualdade social se mantém. O Ornelas ali, ele tem um momento de medo, porque ele acha que podem violentar a neta dele, né? Porque o Baldo tem uma atração pela neta do Ornelas e ele fica apavorado, mas ele já tinha sido chefe jagunço e já tinha algumas mortes nas costas quando ele está chegando lá, né? E ele fala que era amigo do Rotílio Manduca, que é um cara que existiu, né?
que era um cara, um jagunço bem violento, um cara que tem uma história lá no sertão, exatamente, né? E é citado como nome real mesmo, o Rotílio Manduca. Né? Então, enfim, eu acho que o Abão, ele queria para escravo, ele fala, ele estava olhando a gente para a gente ser escravo dele também. Né? Então, sempre tem esse capital por trás, né? Sempre existe esse interesse da propriedade, né? E, enfim, eles estão unidos ali, né? Estão unidos ou estão guerreando entre si, mas eles se unem pelos seus interesses, os proprietários rurais. E toda essa estrutura parece, ela está muito camuflada. Numa primeira leitura, a gente não percebe, porque tem toda a relação amorosa entre Robaldo e Diadorim. Porque no meio de tudo isso, dessa guerra toda, ele está apaixonado por um homem. Né? Ele está apaixonado e desejando esse homem. Né? Então, esse dilema pessoal que vai envolvendo a gente, né? Que é também um dilema existencial. Ele vai colocando isso. Mas, enfim, eu acho que é isso. Os proprietários rurais temem pela violência, mas alimentam a violência. Né? Eles investem, eles patrocinam também essa violência, e quando é do seu interesse, ótimo, espero que não chegue até aqui. Né? É o que o Ornelas deve pensar naquele momento que Reobaldo tem a atração pela neta, né? Porque o poder vai corroendo, né? O cara que chega à chefia, então ele se acha o dono do mundo, né? Ele se acha um deus quase, né? Ele tem uma cena que remete ao Evangelho, né? De São Lucas, eu acho, que é quando ele sobe no Itambé e fala: me deram o brinquedo do mundo em minhas mãos, né? E ele se sente um deus. Quando a mulher não consegue parir, ele entra e a mulher consegue, né? E ele fala aquela frase lindíssima, né? Minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Então, ele joga, né? Esse autor joga, gente. Você está lá com o cara se achando um deus que fez a mulher parir, e ele fala essa frase maravilhosa. Né? Então, é um romance excepcional mesmo. Então, tu está falando aí para nós, nessas últimas palavras, da questão da ambiguidade que aparece no romance, né? Que surge, inclusive, no nome, né, Cecília? Grande Sertão, veredas. Né? Sertão como uma região árida e veredas, áreas úmidas, aprazíveis. Então, os temas do livro apresentam o bem e o mal, o amor e o ódio, medo e coragem, heróis e bandidos, Deus e o diabo. Esse mundo é misturado mesmo, né? E o que é exigido de nós, seres humanos, principalmente nesse momento pandêmico de avanço da extrema-direita, da destruição da natureza, da crise climática? Essa é uma travessia coletiva que nós estamos fazendo, Cecília? Pois é. Eu acho que ler Grande Sertão Veredas é um primeiro passo, né? Para a gente ler e entender e se enfronhar, porque um dos meus objetivos, até quando eu comecei a compartilhar mais, e tem sido uma experiência riquíssima para mim, e vejo pelo retorno que as pessoas dão também, que eu pensava, quando essa extrema-direita começa a ganhar corpo, né, no mundo, e aqui no Brasil, que foi, acho que a pior situação, não é possível tenha outra pior, esse pensamento fascista é o pensamento simplista, né? É o pensamento de, bom, eu sou o certo e o resto não vale, né? A meritocracia, eu estou aqui porque eu mereço e o resto tem que ser descartado. Né? Então, o Grande Sertão Veredas joga a gente no meio do pensamento complexo. Não dá para se esperar que surja um Messias, ainda com esse nome, que vai resolver o problema. Não, gente, não. Né?
Tem tanta coisa envolvida, muita coisa. E o pensamento fascista é um pensamento de exclusão, é isso ou aquilo, né? E o Grande Sertão Veredas nos joga num mundo que vai além desse maniqueísmo, né? Que é um mundo complexo, é tudo muito complexo, é tudo muito plural, é tudo muito diversificado, e a gente tem que conviver com isso, porque é isso, a realidade é essa. Não há saída para um movimento que seja excludente, né? Que seja de matar em massa. Não há saída, não vai. Esse movimento não vai para frente. O que vai para frente é a gente entender que existe uma diversidade enorme, né? Quando ele fala, por exemplo, desses senhores proprietários rurais, né, ele matiza isso também, né? Quando ele fala dos chefes de jagunços, ele matiza, tudo é muito matizado, né? O próprio Hermógenes, que seria o mal na íntegra, na integral, né? Na integralidade do mal, o próprio Hermógenes tem momentos que ele fala que não é nada, ele é um pobre coitado, ele é um pau mandado também, né? Então, quando o Grande Sertão nos dá essa possibilidade de desenvolver o pensamento complexo, e eu acho que esse é o grande ganho, né? O título é muito feliz, né? Porque ele já traz ambiguidade, né? Um dos estudos pioneiros do Antônio Cândido, grande Antônio Cândido, professor lá da USP, cheguei a ter algumas aulas com ele tem um estudo assim pioneiro, né, que ele fala do princípio geral da reversibilidade. Tudo nesse livro reverte uma coisa na outra. Então, a geografia é uma geografia ficcional e, ao mesmo tempo, é real, né? A história é toda também misturada, né? Temos uma história real, mas então o personagem, né? Ele vai e volta, uma dialética da reversibilidade aí. E isso é a complexidade do mundo, né? A complexidade do mundo, principalmente depois da modernidade, ou seja, a partir lá dos anos 1500, mas principalmente no século XX. No século XX, a partir do século XX, não dá mais para viver pensando que isso é bom, isso é ruim, maniqueisticamente, né? O pensamento bipolar, né? Esse pensamento do 1 ou 0, né? Funciona no computador e até o computador evoluiu, mas não dá mais, né? Essa bipolaridade. As coisas são extremamente complexas e é isso, a gente vai ter que aprender a conviver com essa complexidade, com essa diversidade, senão não tem saída. Quanto ao Grande Sertão, eu queria falar também isso que é importante. A natureza no Grande Sertão Veredas é um personagem. Não só no Grande Sertão Veredas, tá? Na obra do Guimarães Rosa. Ele conhecia muito, muito de todo o bioma do Cerrado, né? Ele dá explicações já lá para os seus tradutores na década de 60 do que é o Cerrado, o que é uma vereda, né? E ele vai dizer das raízes profundas e pivotantes daquelas plantas que ele fala que são enfesadas, né? Os arbustos enfesados, que têm uma raiz muito profunda. E ele vai dizer, o solo é calcário e a chuva é absorvida muito rapidamente. Bem, o Cerrado, gente, é um bioma que é muito mais antigo do que, por exemplo, a floresta amazônica. Ele é um bioma que... Oi? Eu tinha uma pergunta com relação a esse tema. Faça então. Que o Guimarães Rosa traga uma perspectiva ambientalista. Continua a tua exposição. Eu não tenho dúvida, porque ele conhecia muito, né? E ali naquela região onde se passa, né, no noroeste de Minas, onde se passa o Grande Sertão Veredas e grande parte da obra do Rosa, ali estão os 3 grandes aquíferos da América, né, da América do Sul. Esses aquíferos fornecem água para o Brasil e para muitos países, né? Enfim, você acabar com o cerrado, você acabar com a água. E a gente está vendo o que está acontecendo, né? Plantações de eucalipto.
eles tiram essas plantas que têm essa raiz super profunda e que vai absorvendo toda essa água e põem plantas sem raízes, com raízes muito, né, que não vão absorver essa água, que não vão alimentar esses aquíferos. Então, a destruição do cerrado é tão séria quanto a destruição da Amazônia. E ela está se dando, e a gente precisava fazer alguma coisa. E o Rosa, ele sabe disso. Então, quando ele descreve toda essa paisagem, ele mostra tudo isso, ele nos envolve, né? Ele tem um amor pela natureza que a gente também tem uma relação amorosa com a natureza, quando a gente lê o Rosa, né? A gente vai despertando para isso. E ele tinha isso, quando se pesquisa a correspondência, tal, ele tinha conhecimento mesmo de tudo isso, né? Ele tem obras também. Então, o que eu acho interessante é que esse pensamento que agora está vindo com o Krenak, com o Schopenhauer, dessa coisa sistêmica, holística, né? O Rosa tem isso nos livros dele, essa relação com a natureza, essa relação que o homem é parte, não é melhor, é o que a Mônica Meyer fala, né, do ânima. Todo ser animado para ele está dentro desse ecossistema. E animado no sentido de ânima, né, de ter alma. Todo ser tem alma e está dentro desse ecossistema. Então, quando ele se coloca dessa forma, eu acho que ele é realmente um precursor do ambientalismo. E ele nunca foi um cara de bandeiras, né? Ele não gostava, ele dizia que não gostava de política, ele dizia que os diplomatas têm que consertar o que os políticos, as cagadas dos políticos, né? Não fala com esses termos, mas é isso, né? E ele não gostava, ele não tinha nenhuma bandeira política, né? Mas ele, de fato, mostra a realidade brasileira, essa formação estrutural do Brasil, e mostra essa questão ambiental, eu acho que de forma muito, muito rica, né? Essa ideia holística, né? Que agora os nossos líderes indígenas estão nos trazendo. Enéas, abre o teu microfone. Enéas, abre o teu microfone. Não abriu? Acho que o Pablo tem que abrir. Pablo, abre o microfone. Abriu agora. Deu. Enéas, nós não te fechado. ouvimos. Você me desculpe, mas estava fechado o microfone aqui. Isso. Tinha um jeito de entrar. Começa de novo. Eu não falei nada, só falei que eu estava com o microfone fechado. Bom, eu queria colocar nesse ângulo que nós estamos discutindo, né, que o Guimarães Rosa trabalha uma ideia ontológica muito importante, quer dizer, ele trabalha com a ideia de multiplicidade, quer dizer, mas a multiplicidade se organiza em torno de uma guerra, que é mutável permanentemente, quer dizer, há um fluxo de movimento permanente. Então, nesse sentido, né, a gente percebe exatamente essas transformações de todos os personagens estão em constante mudança, né? Então, eles partem de uma situação de, vamos dizer assim, que já está em crise, em disputa, etc., e termina com a situação que está terminando, mas continua. Então, eu queria que a Cecília nos falasse sobre a questão de duas palavras fundamentais nesse romance, que é nonada e travessia. Ou seja, discute todo o romance, né? E nisso aí seria interessante colocar a estrutura do romance. Por exemplo, Guimarães Rosa nos fala de que ele não é um romancista, ele faz contos críticos. Então, é um outro lado da questão que vai mostrando assim cenas, ou seja, contos críticos, né? Então, eu queria que ela falasse sobre isso. Esse romance tem uma estrutura muito especial, né? Porque ele tem um prólogo, na verdade, com muitos causos, né? Ele vai contando causos. Ele é um mineiro, Reobaldo, né? Reobaldo é mineiro, o cara chega, né? O doutor da cidade chega para ceder os seus ouvidos a Reobaldo com um caderninho, que pode ser o próprio escritor, né? Que ele andava com um caderninho pendurado no pescoço,
O Riobaldo, então, vai contar. Então, ele não vai entrar direto na história de vida dele, é muito devassado. Então, ele vai contando causos. O caos do... tem os pais que batem no menino, né? O Pedro Pindó, enfim. Depois vai ter o da Maria Mutema, que é um caos muito importante, que vai reverter nessa coisa do mundo misturado. Então, são narrativas curtas, tem um autor que trabalha muito isso, as narrativas simples, né, o André Jolles, que são vários tipos de narrativas que ele vai usando, né, e ele junta tudo isso de uma forma monumental. Na verdade, o livro, pelo que se sabe da correspondência, ele seria uma novela de corpo de baile. O Rosa, ele lançou Sagarana em 46, ele já era um homem de quase 40 anos de idade, né? Ele participou de um concurso da livraria José Olímpio em 37, antes dele ir para a Europa, ele manda um volume de contos e tem uma polêmica no final, o júri, que era o Marques Rebelo, Graciliano Ramos, enfim, e não sei mais quem, e tem uma polêmica, o próprio Graciliano não escolhe o livro do Rosa, que se chamava Contos, e quem ganha é um escritor chamado Luiz Jardim, que é um escritor maranhense, pernambucano. Ele depois se tornou ilustrador das obras do Rosa nos anos 60. Esse Luiz Jardim, primeiras histórias, por exemplo, são ilustrações dele. Bem, e aí ele fica 10 anos, ele não ganha o concurso, vai para a Europa, e depois o Graciliano Ramos estava correndo atrás de quem é Viator, porque ele não deu o primeiro prêmio, mas ele achou um cara muito bom. Né? Não deu o primeiro prêmio porque era muito extenso, era muita coisa, tinha uns excessos. Eu sei que teve até uma briga, acho que teve uma pessoa do júri que acabou saindo porque queria dar o primeiro prêmio para o Rosa e no fim não deu. E o Graciliano Ramos vai, em umas crônicas no jornal, ele fala: procura-se por Viator, que era o pseudônimo do Rosa. Mas o Rosa está na Europa nesse período e ele lê essas críticas e o que o Graciliano achou, e ele realmente começa a cortar algumas coisas e ele revê todo o livro, que vai se tornar, então, Sagarana, lançado em 46. Ele já está no Brasil e lança o Sagarana. E aí ele vai ficar 10 anos sem publicar. O Sagarana foi um sucesso, saiu por uma editora pequena, esgotou, em seguida saiu a segunda edição, já pela José Olímpio, também foi muito bem, e o José Olímpio querendo que ele publicasse, mas ele fica 10 anos sem publicar. E o que ele faz nesses 10 anos? Ele viaja para o Mato Grosso, ele viaja para o sertão, ele acompanha uma boiada durante 10 dias, junto com os boiadeiros, dorme no acampamento, come a comida deles, faz todo o trajeto da boiada em 52, e tudo isso ele vai colhendo material, né? Tanto para material etnográfico, praticamente, né? Mas também elaborando essa oficina da linguagem dele. Né? E em 56, ele publica 2 livros assim, ele publica Corpo de Baile, em janeiro, e Grande Sertão Veredas, em maio. O Corpo de Baile tem 900 páginas na primeira edição, o Grande Sertão tinha 600. Então, no espaço de 4 meses... Só que o Grande Sertão surge para ser uma das novelas de Corpo de Baile e ele não consegue... diz que foi um frenesi. Né? Ele fala que ele entrou num túnel e ficou 7 meses escrevendo aquilo loucamente. Ele diz mesmo que foi quase que uma coisa meio mediúnica, né? Que ele escrevia. Bom, enfim, perdi o fio da meada, que era a pergunta. Nonada e Travessia, e depois Sim. a estrutura do romance. A estrutura do romance. Então, ele, quando ele pensa nos contos, né, nas novelas de Corpo de Baile, ele pensa também numa estrutura, e essa acaba se desvencilhando. Então, nós temos 2 livros que, para mim, eu digo que são buritis da mesma vereda. São dois buritis enormes, magníficos, né? O Corpo de Baile fica um pouco à sombra, né? E o Grande Sertão
toma essa proporção, né? E ele vai, nesse Grande Sertão, então, eu não sei, essa coisa das histórias que ele vai alinhavando, né, é muito interessante, porque ele pega um personagem, e mesmo essa coisa que eu falei da estrutura desse personagem, que transita por todas as classes sociais, né? Então, ele vai juntando tudo isso. O Nonada e o Travessia, né, não sei se ficou tudo claro, depois, quem tiver alguma dúvida nessa coisa dos dois livros, a gente pode retomar. O Nonada e o Travessia vão a primeira palavra. E, na verdade, não é o primeiro sinal gráfico, não é o sinal gráfico é que abre o Grande Sertão Veredas, né? É um travessão. É um travessão que indica o quê? A fala. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar que ele é um diálogo, um monólogo dialogizado, né? Ou seja, tem alguém, você sabe que tem um interlocutor, esse diálogo existe, né? É uma fala tensa, tensionada pela presença do outro, né? E primeira coisa, então, essa travessão. O Nonada, ele vai buscar um arcaísmo, né? Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Ele já começa colocando, né, os tiros ali na primeira, já coloca Deus na primeira frase. Tá? Então, o nonada quer dizer, não foi nada, não é nada, as coisas passam, né? As coisas vão passar, as coisas podem ser ou não ser, os tiros que o senhor ouviu não foram de briga, né? Não foram tiros para matar, né? Ele fala, eu sei quando é tiro, quando é tiro de verdade, os cachorros pegam a latir e tal, né? Então, esse nonada tem a ver com esse tudo é e não é, com essa reversibilidade, né, de tudo. E o travessia, que é o final do livro, é justamente essa travessia do protagonista, né, que vai se transformando. A nossa vida é travessia. Então, essa imagem do rio, que é uma imagem mais forte, é fulcral, é a vida da gente, não para, não existe como parar, não existe como deter esse movimento da vida, né? Essas transformações, essas coisas inesperadas, não existe. Tudo vai acontecer mesmo, queiramos ou não, né? E em que medida nós temos, então, somos donos do nosso destino? Isso também ele coloca, né? Ele faz escolhas, né, que vão para um lado ou para o outro, né? Então, assim, a riqueza desse romance é isso, porque você chega até a poder fazer uma análise psicanalítica, isso pode ser uma sessão de psicanálise, né? Mas a questão do estatuto do narrador é muito interessante, né? Porque há muitas hipóteses sobre essa estrutura desse narrador. Esse narrador tem um dialogante que não fala, né? E até poderia ter uma hipótese de ser aquele dialogante que não fala o verdadeiro narrador do romance, não é? Existem muitas hipóteses. Tem uma coisa muito interessante no Reobaldo, que diz o seguinte: eu não sei o que não sei, não é? E não sei o que o senhor sabe a meu respeito, né? Quer dizer, ou seja, é um narrador tipo Sócrates. Quer dizer, eu sei que nada sei, só com a diferença é que ele não é tão, vamos dizer assim, hipócrita que nem o Sócrates, né? Porque dizer, eu sei alguma coisa, só que eu não sei o que eu não sei. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse narrador. Pois é. Aí a gente entra na questão, acho que mais existencial mesmo, né? Porque ele está em busca de respostas para a vida dele. Ele já é um homem velho, ele é um homem já estabelecido e velho, né? Um fazendeiro velho, e que não consegue entender algumas coisas. Por que isso aconteceu? Por que eu conheci aquele menino? Milhões de pessoas não conheceram, né? Então, ele vai se questionando o tempo inteiro, né? E é um processo do ser humano isso, né? Essa coisa, eu não sei, por que isso aconteceu comigo? Qual é a minha responsabilidade sobre os meus atos, né? E o Riobaldo, então, é um narrador muito, extremamente, é um herói, né? Que a gente fala,
um herói muito complexo, problemático, né? Dentro desses paradoxos que ele está. Né? Por que a minha vida foi dar nisso? Né? Eu conheço um grande amor, né? Eu tenho uma grande história de amor que acaba completamente frustrada. Né? Que culpa? Eu tenho a culpa? E outra que ele tem, eu fiz o pacto? É possível fazer o pacto? É possível alguém pactar com o diabo? Se eu estou pactuando, né, a minha alma está carregada de tantas histórias e tantas pessoas que eu vou carregar tudo junto. Tudo isso vai ser pacto? Ou tem um momento que ele fala assim, a gente está sempre no cômpito. Né? Ele fala, a gente está sempre no cômpito. Então, esses dilemas existenciais, né, também são importantes, se a gente pensar nessa dimensão mesmo individual. Se ele tem uma coisa que é o pensamento complexo, social, sim, eu acho que é importante. Mas, individualmente, a gente acaba fazendo a travessia junto com ele. Né? A gente acaba pensando também, né? Que escolhas eu fiz? Por que eu fiz isso? Né? Eu não sei direito, né? Pode ser o que eu quero saber, eu não sei, mas talvez o senhor saiba. Né? Talvez o senhor possa me dar uma resposta. Então, eu acho assim que é um romance que nos leva a fazer um autoconhecimento. Eu acho que é um romance em que a gente, né, o leitor, faz a travessia junto com o Riobaldo, faz a sua própria travessia. Eu acho isso muito bonito do Rosa, nos dá essa oportunidade da gente também fazer uma travessia. Né? Tem uma coisa que eu acho importante, gostaria de ouvir também, é a respeito da metáfora. Acho que trancou a nossa internet. Opa! Voltou? Trancou a Danaia, eu acho. A minha trancou? Não. Não, foi a mãe que Alô? trancou. Ô, Pablo. Voltou. Não mexi em nada. Foi você, tua Cecília, internet. eu queria... Culpa. Essa questão da culpa. A mãe tem culpa Deixa eu sempre. fazer a pergunta. Só um pouquinho, gente. Só queria lembrar que a gente está aproximando de 1 hora, tá? Já de duração. Não sei exatamente qual é a ideia de duração. Só esse lembrete. É 1h30, mais ou menos. Tá. Ô, Enéas, eu queria aproveitar que falou tanto do Reobaldo, eu queria falar um pouco do Diadorim. Sim. E o seu eterno feminino. Eu só queria colocar uma questão para botar os dois, o Teobaldo e Diadorim, na questão, que é o seguinte, que é a ideia de sertão, a imagem de sertão. Né? E é isso que nós somos jogados. E tem uma coisa extremamente importante, que ele diz logo no início do romance, que é o seguinte, o sertão está em toda parte. Tem uma entrevista do Rosa que ele fala de vários autores, Dostoiévski, etc., que são todos, no fundo, sertanistas. Né? Quer dizer, então eu queria que ela falasse com isso, e aí já podia introduzir a ideia do Diadorim, porque esse amor dentro do sertão. Então, eu queria, Cecília, que tu explorasse na questão do Diadorim, que o Riobaldo mesmo diz, né, que foi ela que traz para ele as quisquilhas da natureza. Então, ela que chama a atenção dos pássaros, das flores, né, dos animais, mas, ao mesmo tempo, ele também tem consciência, porque ele relata que uma vez Diadorim ficou muito infeliz quando ouviu relatos de abuso sexual praticados pelos jagunços. Então, qual era esse papel de Diadorim dentro desse contexto que o Enéas também colocou, da relação de amor entre os dois? Amor no sertão. A questão do sertão, né? O Rosa, ele adora palavras polissêmicas, ele adora pegar uma palavra muito conhecida e, de repente, ele vai usar num termo que é lá o número 17º, que está lá no dicionário, né? No verbete do dicionário. E sertão é uma palavra extremamente polissêmica, e ele vai dando essa dimensão do sertão interior. Então, é o sertão geográfico e é um sertão
também anímico, né? Isso é muito importante, esse sertão anímico, esse território que é desconhecido, que é vasto, que é assustador dentro da gente, né? O que o Freud chamava do Unheimlich, né? O que é o familiar, né? Assustador, o inquietante. A gente tem um inquietante, a gente tem um sertão lá no fundo que a gente não consegue entrar, entender, dominar, né? Então, esse sertão interior. No caso do Riobaldo, esse sertão interior, uma das formas que ele vai aflorar é desse amor interdito, né? Como é que ele podia amar um homem igual, né? Ele fala isso, né? Nas armas, nas roupas, ele não era permitido para ele, né? E tem um momento que ele fala: a lei ladra, né? O poder da vida. Ele tinha desejo por aquele ser. O Rosa, em plenos anos 50, né, ele vai colocar essa questão tão delicada, né, da homossexualidade. Tem alguns críticos mais antigos que não admitem, eles falam, não, não é como o Proust, por exemplo, que fala de homossexualidade, ali é outra coisa, né, ele vai usar o motivo literário tradicional da donzela guerreira, né? E ele usa o romance de cavalaria, ele usa o motivo fáustico, ele vai atrás de muita tradição literária que ele revoluciona, entendeu? Ele vira do avesso essas tradições literárias, né? Mas ele usa, ele pega esses arquétipos, né? E subverte completamente. Então, a questão do amor é muito, muito curiosa, né? Até o Caetano tem um trechinho dele lá no YouTube, né, que ele fala da carta, a famosa carta do Manuel Bandeira, né, que o Manuel Bandeira escreveu para o Rosa, falou, pô, mas no final tinha que ser homem mesmo, né? Que é isso? Enfim, eu acho que tudo é muito mais complexo no Rosa, né? Se fosse só um relacionamento homoafetivo, seria simples demais, né? Eu acho que não foi por moralismo aquilo. Ele torna a coisa tão complexa que me remete até ao mito do Eros, né? Eros e Psique, né? Você não poder ver o seu amor, você não enxergar, né? Ele amava aquela pessoa, ele amava com a alma, tem um momento, ele me amava com a alma, né? Ele fala, de Diadorim. Existem alguns amores que é um amor que vai além, né? Não é o do ramerrão, como ele fala, né? Ele fala que é um amor que brota antes, né? E depois toma uma dimensão enorme. Então, o amor é muito mais do que um amor hétero ou homo, ou qualquer que seja, né? É o amor pela pessoa, pelo ser humano, é um amor que é uma coisa incontrolável, não tem, né? Como se dominar esse coração, né? Como se fosse simples isso, né? Então ele vai mostrar também mais essa complexidade do amor mesmo, né? O amor é uma coisa incontrolável e nos toma, a gente é tomado pelo amor. Então, acho muito bonito essa possibilidade de pensar o amor como algo que vai além de qualquer barreira, né? Barreira de gênero, barreira etária, sei lá, ética. Transitório, né? É ao mesmo tempo transitório. Transitória, completamente. E uma coisa importante nesse romance, que é uma ideia que eu vejo pouco falar, que é a ideia trágica. Não é? Sim. Quer dizer, ou seja, essa coisa que você está falando da questão vamos dizer, daquele amor brilhante, bonito e doloroso, e ao mesmo tempo grande e prazeroso, joga ele contra a vida, contra tudo, né? E ao mesmo tempo dentro de um certo oculto, e a gente sente aquela, vamos dizer, a união dos dois, né? Mesmo na distância, né? E ela se torna uma impossibilidade,
por causa da morte de Adorim. Sim. Né? Então, essa morte tem uma coisa extremamente importante, que é um sentido trágico. E é trágico no sentido vamos dizer, da divisão das pessoas, vamos dizer assim, da diferença ôntica, como se chama, né? E, de outro lado, tem uma coisa que assim, é também a questão da passagem do tempo. Né? O trágico como passagem do tempo, porque o tempo passa por aqueles personagens e todos eles são, de uma certa forma, personagens trágicos. Eu queria que tu comentasse um pouco isso. Eu aguardo tu falar de Adorinha antes de responder para Enéas, que eu tinha perguntado. Da questão do eterno feminino. Do eterno feminino, sim. De Adorim, com certeza, é um eterno feminino. Né? Ele vai mostrar esse mundo, ele vai se entregar, ele se doa, né? Inclusive, quando ele conta que o nome dele, né? O nome é... Vejam, para o Rosa, a palavra, ele fala na entrevista, né, para o Gunther Lorenz, né? O homem é o que ele diz, não há revolução sem a linguagem. E hoje a gente está chegando nisso, né? Talvez até a parte de Lacan e todo o nosso... Tudo que o mundo, ele se constitui a partir da palavra, a partir do discurso, né? A gente vê o mundo e relata o mundo e entende o mundo, né, a partir da palavra. Então, para o Rosa, a palavra é importantíssima. E os nomes, ele brinca muito com os nomes. Os personagens têm muitos nomes. Tem alguns que... tem algumas novelas que o personagem ele muda o nome, porque o personagem vai mudando, isso que o Enéas falou, essa transformação, né? Então o nome vai mudando. E quando o Diadorim entrega a sua própria identidade, que era um segredo, aquilo era um segredo entre ele e o pai, né? Ele tem um pacto com o pai, é uma donzela guerreira que tem um pacto com o pai. E ela entrega, né, para Teobaldo o seu nome. Então, todo esse carinho, os cuidados, né, que ela tinha, ele fala até que lavava a roupa melhor, cuidava, deu uma capanga toda historienta e bordada, cortou o cabelo, né? Todo aquele cuidado, inclusive não só de Adorim, né? Porque em Orinhá também, Orinhá põe um dente de jacaré no chapéu para protegê-lo, né? Reza, Otacília reza, as mulheres cuidam, né? E aí, quando ela ouve as histórias de que, inclusive, Riobaldo assume, né, que ele também estuprou mulheres, violentou mulheres, e ela diz, mulher é gente tão infeliz, né? Porque ela não... Ela sabe como que é essa condição feminina, né? Por outro lado, o eterno feminino, a gente vai lembrar, o eterno feminino é lá do Goethe, do Fausto. Né? O Fausto fez um pacto com o diabo, né, pintou e bordou, né? Só que no final ele é salvo pelo eterno feminino. Né? A redenção de Fausto se dá pelo eterno feminino, como termina. Tem uma cena do Grande Sertão em que o Reobaldo carrega muitas culpas, né? Ele foi um jagunço violento, matou muita gente, ele era um ótimo atirador, ele achava que tinha feito o pacto, enfim, carrega muitas culpas. E tem um momento que ele fala que ele contrata as rezadeiras, né? Várias rezadeiras. A mulher dele reza por ele contrata uma, vai contratar outra, ele vai em várias igrejas, várias religiões, né, para alcançar a redenção. Essa imagem desse momento em que ele fala que ele contrata essas rezadeiras, que a mulher já reza por ele, me remete demais à cena final do Fausto, né, que é quando o eterno feminino, então, traz a redenção ao Fausto. Né? Então, além desse olhar amoroso com a natureza e com a vida, né, tem essa coisa do cuidado e do perdão. Eu acho que talvez essas coisas formem esse conceito quase do eterno feminino. Né? E não que a gente diga que as mulheres sejam todas assim e os homens não é isso. Né? É um conceito da gestação, da amamentação, né? do cuidado, essa coisa que é da natureza, que a mulher passa por essa experiência, né? Desse amor, enfim.
Não que o homem não seja capaz, é uma experiência feminina e que eu acho que dá essa característica do cuidado. Isso a gente vê várias, né, na nossa sociedade machista, principalmente, né? Infelizmente ainda temos uma sociedade machista, essa coisa do cuidado. As mulheres são as cuidadoras, que são as enfermeiras, né? Enfim, as mulheres, o Drauzio Varela é chocante quando ele conta, né? No presídio, as mulheres vão lá, todo dia de visita, tem uma fila de mulheres com aquelas coisas para levar para os seus maridos ou companheiros ou filhos detentos, e no presídio feminino não tinha, elas não recebiam, os homens não iam uma vez, depois não iam mais. O Drauzio relata isso, né? Então, essa ideia, então, que eu acho que é do cuidado, do perdão, né? E desse amor à natureza, essa relação bonita, né, que Diadorim representa, né? Ele fala, para mim, passarinho era para atirar, caçar passarinho. Ele fala, até Diadorim me mostrar, né, aqueles pássaros todos. E ele é tão assim que ele vai conquistar Otacília e ele vai fazer todo o discurso que Diadorim ensinou para ele. Ele fala, né, não economizei meus alforjes, falei dos pássaros, das flores, das nuvens. E aí tem aquela cena lindíssima que Otacília também estava interessada, e os dois estão naquela conversa, e tem a flor ali, e ele fala, então, que flor é essa? Ela fala, casa comigo. E o Diadorim está lá, né, doido de ciúme, ele chama, não, Diadorim, vem cá, tal. A gente estava falando sobre essa flor, e Diadorim fala, e que flor é essa? Liro, liro. Então, essa coisa do feminino, né? Você vê, ele aproveita o discurso de Adorim, a própria Otacília também faz o seu discursinho, mas já deixa bem claro, né? E outra coisa, as mulheres percebem a identidade de Diadorim. Otacília percebe no primeiro momento, a mulher do Hermógenes sabe ou percebe, né? Então, isso é muito interessante. Quando ele saía para ir para os prostíbulos, nossa, ele não precisava nem voltar, Diadorim já sabia. Antes dele chegar, Diadorim já sabia. E quando ele está lá no Verde Alecrim, ele acha então, que agora ele vai esquecer de Otacília, porque Otacília era o maior desafio, né? A maior ameaça para Diadorim era Otacília. Então ele falou, bom, agora ele vai desistir da Otacília, né? Com as duas do Verde Alecrim. E pergunta, né? E você já esqueceu dela? Dela quem? Dela quem? A quem você está se referindo? E o Diadorim, então, se fecha, né? Porque imagine como que é a luta interna de Diadorim, mas é de uma persistência incrível, né? Ele falava, ele era irrevogável. Uma das vezes que ele fala, vamos fugir, ele era irrevogável. Ele tinha uma vingança, ele tinha um pacto com o pai, tinha que vingar a morte do pai, né? Ô, Cecília, e a questão da linguagem, vamos voltar um pouquinho a ela, né? Mas considerando também as diversas linguagens particulares. Essa construção do romance do Guimarães Rosa, ela é de uma amplitude absolutamente notável, né? Porque tem um lado que é uma linguagem ontológica, né? Que é a ideia do sertão, que está em toda parte, aquela coisa toda, e depois tem a linguagem dos seres, dos objetos, etc., né? E tu tem a linguagem da relação entre as pessoas. E essa linguagem ela é também utilizada pelo narrador. Quer dizer, o narrador vai aprendendo ao longo do tempo a usar as diversas linguagens. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da linguagem e essa linguagem também colocada na divisão masculino e feminino. Cecília? Só um momentinho. Eu queria... Não, eu queria fazer também um comentário bem breve antes de tu responder do Enéas, uma notícia que eu tinha visto
há uns meses atrás e me lembrei hoje, acho que cabe muito no que a gente estava falando do feminino que cuida, né? Que a esposa do Guimarães Rosa, a Aracy, ela, como funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, ajudou famílias de judeus, né, a fugirem da Alemanha nazista. Então, só para fazer esse registro, essa homenagem. Cecília, Pablo e Enéas, nós estamos com 21h16. Eu queria propor, se vocês acharem procedente, que a Cecília respondesse agora essa questão do Enéas, e o Pablo tem perguntas aí no chat, Pablo, que depois tu poderia fazer para a Cecília? Tem Oi. uma pergunta, mas acho que as pessoas podem ir registrando as suas perguntas no chat, tá? A gente vai tentar responder na medida do possível. Ok. Obrigada. Então, essa questão da linguagem, eu gosto muito de um teórico russo chamado Mikhail Bakhtin. O Bakhtin, ele estuda o dialogismo, como na vida, ele vai estudar nos romances, mas ele fala na vida das pessoas, os discursos se entrecruzam, né? Como a gente é levado pela palavra do outro, de repente você está reproduzindo a palavra do outro, sem querer, sem nem pensar, né? Aquilo entrou, bateu com o seu discurso, né? Tem uma cena muito que eu acho emblemática do Grande Sertão, quando ele vai tratando, porque é um romance que trata também, é um romance que a gente fala metalinguístico, ele reflete, ele faz uma reflexão sobre a linguagem e sobre o ato de contar, né? O tempo inteiro ele está se remetendo a isso. Mas uma cena que eu adoro é quando o alemão Wurst, que é um representante do progresso, é um europeu que vem, então, para vender tecnologia, aparelhos para os fazendeiros, né? Então, ele corta aquele sertão vendendo equipamentos, máquinas, todo esse tipo de tecnologia para a agricultura, para a pecuária, enfim. E esse alemão, ele chega, e o Baldo o conhecia lá do Curralinho, da época que ele era estudante, e um dia eles se encontram no sertão, o alemão disse que estava muito violento, aquele sertão estava precisando que o senhor me acompanhasse, e tal, e ele fala, como vai? Estar bem? E ele fala, mas gostei daquele cumprimento tão civilizado, né? Ele falou, sim, e o senhor estar bem? Né? Ele pega que o estrangeiro não faz, né? não flexiona o verbo, pega o verbo e diz, o senhor estar bem? Poxa, mas gostei daquilo, cara tão civilizado, né? Isso, eu estou, e o senhor estar bem? Né? Então, ele vai pontuando, né, toda a narrativa com esses discursos, né, que ele colheu em todo lugar, né? Ele bebeu de muitas fontes, ele era um cara que conhecia mais de 20 idiomas, ele estudava a gramática dos idiomas, né? E ele vai criando, então, essa palavra, e vai para o sertão, que é um lugar perfeito para você achar tudo que é palavra nova, né? Na correspondência com os tradutores, tem momento que ele fala, olha, ouvi, a pessoa não soube me dizer exatamente o que é, mas achei essa palavra tão bonita que eu vou ter que usar. Você me desculpe, eu acho que significa isso. Pensa nesse sentido. Então, ele era um colecionador de palavras, né? E quanto ao discurso do feminino e do masculino, eu acho que eu falei um pouco, né? A diferença, né? Por exemplo, Nhorinhá, da Otacília e de Diadorim também, né? O quanto era. Mas Diadorim tinha um lado guerreiro, né? Diadorim tinha um lado masculino exacerbado também, porque ela tinha esse pacto com o pai, né? Ela tinha que ser um guerreiro. Né? Ele não tinha. Na história da donzela guerreira, então, né? O pai não tem um filho homem e precisa ter um representante na guerra, é chamado, né? Ele já está velho, a maior parte das histórias tem
o estereótipo assim, né? Ele precisa mandar o filho, ou ele é velho, ou ele é doente, ou ele não tem mais ninguém para ficar cuidando das mulheres, tem uma família só de mulheres, então a filha mais velha, ou uma das filhas, né? Então ele vai dizendo, mas como você vai fazer? Ah, eu corto o cabelo, eu não sei o quê, eu não sei o quê, tal, tal. Só que a diferença no romance, normalmente da Donzela Guerreira, é que pelos olhos, e vejam, os olhos são muito importantes em Grande Sertão, os olhos de Diadorim, pelos olhos, o Dom Varão, né, ou o capitão, percebe que é uma mulher. E ele fala para a mãe dele, vai se aconselhar com a mãe: o que, que eu faço? E a mãe vai ensinando ardis para que o suposto guerreiro mostre que é mulher. E o suposto guerreiro mais esperto não mostra. E, no fim, acaba se revelando que é mulher. Então, vejam que ele subverte essa história, né, esse motivo da tradição literária. Tá? Não sei se respondi, se tem mais alguma coisa. Quanto ao que o Pablo falou, existe um filme excelente chamado Outro Sertão, que conta a história de Rosa e Araci na Alemanha. Araci chegou a ser considerada a única brasileira, a única pessoa brasileira que está lá entre os justos, né, em Jerusalém, pelo trabalho dela. E o Rosa dizia que ela mesma que fazia e ele só assinava. Né? Mas ele foi chamado a atenção, é uma coisa bem tensa. E essas duas cineastas conseguiram levantar os documentos e viram que realmente o consulado de Hamburgo emitiu uma centena de vistos de turista para judeus, enquanto os outros não emitiram nada. E aí, num certo momento, o Rosa é chamado para uma conversa, né, com o embaixador e acaba tendo que também restringir isso. Mas é muito bonito esse filme, eu recomendo. Outro Sertão. É da Soraya Vilela e da Adriana Jacobs. Tem perguntas aí, Pablo? Tem. A Cristina perguntou, né, e assim, ela falou a respeito de um diálogo do Grande Sertão Veredas com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver porque uma das questões mais prementes do Grande Sertão é esse embate, né, entre Deus e o diabo. Né? E o pacto fáustico tem a ver com isso. Né? No Fausto, o Deus chama, né, o início do Fausto é Deus e o diabo conversando, e a aposta que eles fazem, então, seria do diabo conseguir levar o Fausto, né? O Glauber Rocha também é um cineasta extremamente exuberante, né? Também é muito autoral. Né? Então, essa coisa de Deus e diabo, essa luta entre o bem e o mal, ela é arquetípica, né? Ela está em muitos lugares. Mas eu acho que dá para estabelecer um ótimo diálogo. Eu sei, o Davi que deve ter feito essa pergunta, que o Davi é o nosso cineasta de plantão aí. Nosso cinéfilo de plantão nos manda todas as indicações. É a Cristina, Cristina Wolfensberger. Desculpa a pronúncia, Cristina, tá? Mas é que o Davi é o marido da Cristina. Bom, daí, então, enfim, já não sei. A Cristina também falou do Roda Rosa, disse que é uma terapia em tempos pandêmicos. Eu acho que realmente também a arte é o que nos salva, né? Concordo absolutamente. A Regina elogiou também o Roda Rosa, disse que está adorando participar. A Cristina comentou que a vida é fluxo. E a Lúcia Cortez disse que está uma conversa muito boa, uma conversa maravilhosa e riquíssima. E a Graça elogia, né? Diz que é muito bom te ouvir, Cecília, que tu tratou do livro de uma forma muito rica, que tu conseguiu abordar as múltiplas dimensões. Que bom. Se mais alguém quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, acho que ainda podemos, né? Eu queria fazer uma última pergunta. Diga.
A pergunta é a seguinte: falar sobre a metalinguagem, eu queria também colocar a questão seguinte: a narração do romance, via Reobaldo, né, ele vai falando sobre o processo de contar. Então, na verdade, ali tem um pensamento do romance sobre o próprio romance, né? Seja esse romance ou de todos os romances, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Daquela hora que você falou da estrutura, tem uma coisa importante na estrutura, que eu vou retomar também agora, né? E você falou do herói trágico, né? Existe Riobaldo, a canção de Ciruís é quase que um enigma, né? Que traz, então, o destino de Riobaldo, né? Então, enfim, ele está numa situação que o herói trágico, as coisas acontecem e ele não sabe por que ele errou, onde foi que ele errou, né? Na verdade, ele é vítima de um erro que ele não tem consciência. E a canção de Ciruís, então, é essa revelação, ela contém um enigma, né, cifrado, é o destino cifrado de Riobaldo. E esse romance, no meio dele, ele tem a canção de Ciruís em prosa. O Rosa construiu esse romance com uma arquitetura tão precisa que exatamente no meio, e isso eu constatei em todas as edições que eu já tive acesso, nas páginas centrais do romance, tem um fluxo de consciência, que são 3 páginas, e que mistura coisas, você vai lendo aquilo, é muito confuso, né? E depois aquilo vai se você percebe que é a canção de Ciruís em prosa, e vai vendo que ali ele retomou todas as coisas que aconteceram na vida dele, todas as personagens, enfim. É um momento que aparecem algumas frases que eu tinha até separado aqui, que são algumas das frases mais bonitas, né? É difícil, né? É difícil dizer onde estão as frases mais bonitas. Mas sertão é dentro da gente, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Olha que coisa, né? É muito, muito lindo, né? Um sentir é o do sentente, mas outro é o do sentidor. Ele vai criando. Então, essa arquitetura desse romance é muito precisa, apesar dele ser um romance que vai do nonada ao travessia numa batida só, né? Ao contrário do que a gente pensar que foi né, ele tem a imagem de um rio, mas é tudo muito, muito bem estruturado. E depois, outros estudiosos foram vendo que na obra do Rosa, essa questão estrutural é muito forte, né? O centro. Ele construir essa coisa esférica que eu digo, que é uma obra esférica, porque ela não é nunca plana, ela está sempre multidimensional, né? Com muitos pontos e sempre dinâmica. Ela é multidimensional e dinâmica. Então, a gente nunca para de ler o Rosa. Você lê, eu já li sei lá quantas vezes e eu descubro coisas novas. E outro dia eu ouvi uma frase tão bonita do Zé Miguel, perguntaram para ele sobre as traduções, e é um problema traduzir o Rosa, né? E tem boas traduções, mas o Zé Miguel falou assim, nós temos que suportar o fato de que Guimarães Rosa é um segredo que nós guardamos. Um segredo de luxo, ele fala, né? Porque realmente, e muita gente, pessoas, tem estudiosos do Rosa que são estrangeiros, né? O Willy Bolle, a Catherine Rosenfield, os caras vieram para o Brasil, aprenderam português e leem o Rosa, porque eles têm que, é uma coisa assim, sabe? Tem que estar, e outra experiência importante é ir ao sertão, conhecer o lugar, porque aí a gente começa a ter uma outra visão também, a gente vai ler o Grande Sertão ao vivo e em cores. Pois foi muito interessante, eu contei para o Enéas ontem, na divulgação do nosso encontro, uma pessoa de Brasília me chegou e disse, mas de onde que tu conhece a Cecília?
Eu fiz o passeio no sertão com ela. Ai, que maravilha! Foi um divisor de águas na minha E vida. nós, da Roda Rosa, estamos organizando, logo que a pandemia passar, vamos nós, não? E convidamos todos que quiserem ir conosco. Bom, então vamos nos encaminhando para o final. Tem mais alguma coisa, né? Eu só queria contar uma pequena história. Eu conheci o tradutor do Grande Sertão para o alemão, Meyer Clason, né? Ah, você conheceu? Meyer Clason maravilhoso. É uma figura fantástica. Eu trabalhava nessa época no Cultural Alemão e ele passou por aqui e o Cultural resolveu fazer alguma coisa. Como ninguém entendia nada de literatura, escolheram a mim para ir junto, né? E a conversa foi excepcional, ele contava as dificuldades de tradução, etc. E ele me disse uma coisa que eu acho interessante colocar, que é assim, quer dizer, o romance trabalha muito a linguagem, né? É fantástica a questão da prosa e da poesia nesse romance, mas, ao mesmo tempo, tem uma densidade, dada pela ideia de sertão, né? Muito forte. E ele me disse o seguinte, o que eu gostei no Guimarães Rosa é o sentido de terra, né? Porque a gente vê toda a história que nós discutimos aqui, do bioma, dos seres, dos locais, etc., está exatamente nisso. Então, eu acho que é uma questão fantástica, como é que um romancista brasileiro, contando a coisa mais estranha, aparentemente, do Brasil, que é o sertão, coloca para todo mundo e, ao mesmo tempo, atinge um país estrangeiro totalmente diferente de nós, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, que a gente possa ver a grandeza do Rosa, né? Claro que teria muitas coisas a discutir, mas eu acho que, em primeiro lugar, te agradecer essa oportunidade de partilhar conosco os teus estudos, né? E agradecer também a presença dos colegas que estão aqui, dos amigos que estão aqui, né? E, obviamente, agradecer a minha querida colega Naya. Então, Cecília, de nada, né, Inês? Vamos nessa aventura que nós resolvemos encarar. Obrigado, Cecília. Mas estão perguntando como é que integram o Roda Rosa. Olha, eu tenho um e-mail que é rodarosa.travessia@gmail.com. Acho que eu vou pôr aqui no chat. Certo. É a forma mais fácil. Então, eu quero agradecer também o Pablo, que está lá na nossa plataforma. Muito bem. A Flávia, que faz a parte da arte. Nós temos aqui um projeto em família. A arte é a companheira do Enéas e o Pablo é meu filho. E agradecer imensamente a presença de todos vocês. E a Cecília, especialmente, essa disponibilidade de estar aqui nessa noite de quarta-feira, a gente podendo, então, conversar e reconhecer essa genialidade que nos leva também não só a conhecer a sua obra, mas também pensar um pouquinho da sociedade brasileira e mundial. Então, Cecília, muito, muito obrigada de coração. E obrigada a todos. Que agradecer a oportunidade. Para mim, nunca é demais falar do Rosa. Eu tenho para mim que agora essa virou a minha missão. O Rosa tinha essa ideia, né? Cada ser humano tem uma missão na vida, e às vezes não descobre, às vezes demora muito. Eu acho que a minha demorou um pouco, mas estou nessa luta porque eu acho que ler Guimarães Rosa torna a gente melhor, sabe? Torna um cidadão melhor, torna uma pessoa melhor. E além de ser um prazer enorme, né? A gente desfrutar dessa maravilha que é o Guimarães Rosa. Quero agradecer a vocês dois pelo convite, ao Pablo pelo apoio, né? A Flávia pela arte, e a todos os que nos acompanharam. Foi uma noite deliciosa.
E contem comigo quando precisarem de qualquer coisa. Então, para nós terminar, uma frase do Guimarães Rosa. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Um abraço e um beijo para todos Beijo vocês. para todos. Obrigada, gente. Antes de encerrar, então, pessoal, tá? Foi gravado, tá? O encontro dessa noite. A gente ainda não sabe exatamente de que forma a gente vai poder disponibilizar, né? Mas acredito que todos têm o contato ou da mãe ou do Enéas. Se tiverem, né, o desejo, a vontade de ter acesso a essa gravação, a gente vai poder informar o que a gente vai fazer, ou então, enfim, se houver interesse, a gente coloca numa plataforma pública, né, alguma coisa assim, informando a Cecília, claro. E eu queria também, da minha parte, agradecer a Cecília, que, nossa, foi muito bonito, assim, né, e a gente vê como nós temos, né, essas joias do nosso Brasil que dominam o mundo, né? Que vem pessoas que, enfim, querem aprender português para ler Guimarães Rosa no original, né? E a gente, às vezes, com o nosso complexo de vira-lata e temos autores que se comparam ou talvez eu incorra no pecado da soberba, mas que superam Dostoiévski, Flaubert e companhias limitadas, né? Certo, queridos? Eles estão no sertão. Segundo Rosa, Dostoiévski, Goethe, Thomas Mann, são todos sertanejos. Ô, Enéas, a Beth Simões estava conosco, do Rio, nossa colega Sim, de a Betinha fundação. mandou uma mensagem ali. Salvação, Betinha. Abraço, Beth. Então eu vou encerrar o Querido Ron encontro. também está aí. Uma boa noite para todos, né? Quem não leu, leia. Quem já leu, releia. A mãe devolve o meu para eu ler de novo, depois eu te empresto de novo. Tá, queridos, muito obrigado pela presença. Um grande abraço, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.